Bom dia, aqui é o Padre Márcio da Paróquia São Guilherme. Hoje é segunda-feira, nesta quinta semana da Quaresma. Vamos celebrar esse dia, mais uma semana para a gente poder viver. Então vamos agradecer a Deus, louvar ao Senhor e rezar neste momento com o Evangelho do dia e também uma breve mensagem para esse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, uma pergunta diante deste Evangelho. Quem dentre vós, ou quem dentre nós, não tem pecado? Uma das grandes questões do mundo contemporâneo é esta ausência de noção, essa falta de noção de pecado. As pessoas não sabem o que é pecado. E muitas vezes elas acreditam que não tem pecado, porque elas não sabem o que é isso, né? Então elas não encontram na sua vida pecado nenhum. É muito importante, diante desta palavra, diante deste tempo da Quaresma, nós identificarmos o que é o mal, o que é o pecado. O pecado, como nós aprendemos lá no Gênesis, é essa desobediência à vontade de Deus. É não fazer aquilo que Deus mandou nós fazermos, ou fazermos aquilo que Deus nos proibiu de fazer. Então o pecado é fazer aquilo que Deus disse para nós não fazermos e não fazermos aquilo que Ele pediu para a gente fazer. O pecado é uma opção pelo mal. É uma opção livre, deliberada da nossa vontade, que vai contra o mandamento do Senhor. Por isso, nesse mundo, muitas pessoas não acreditam mais que exista pecado. E por isso se entregam a Ele. E por isso Ele domina a vida das pessoas. Essa palavra hoje nos serve para preparar-nos para a Páscoa do Senhor. Para celebrarmos a Páscoa, a gente precisa se reconciliar com Deus. A gente precisa estar em comunhão com Deus. E esta comunhão é uma decisão de entrega total a Deus. E a gente não pode colocar, andar divididos, né? Ficar vivendo um cristianismo em cima do muro. Aqui nós vemos um problema que é a nossa capacidade de julgarmos os outros, a nossa capacidade de condenarmos os outros e a nossa incapacidade de fazer o uso do nosso juízo. Fazermos o uso do nosso juízo para que nós possamos vencer o mal, para que nós possamos mudar, para que nós não façamos
nada de errado. É muito fácil a gente julgar a vida dos outros, mas é sempre leviano, é sempre arbitrário esse julgamento que nós aplicamos para com a vida do outro. Só Deus é capaz de julgar, Ele é juiz. Só Ele pode perdoar, só Ele pode absolver dos nossos pecados, né? Nós muitas vezes condenamos os outros, mas Deus é o grande juiz, né? Não o juiz no sentido jurídico, mas é aquela força que está superior a todos nós, né? Aquela consciência de tudo aquilo que é verdadeiro e justo, né? Nós temos uma noção, temos um pouco de luz da verdade, temos um pouco de entendimento do que é a justiça, mas tudo aquilo que é humano nosso, muitas vezes não alcança uma perfeição. Deus é a justiça plena, Ele é a verdade absoluta. É preciso que diante dessa palavra nós tenhamos muito cuidado nas nossas relações, né? Aprendamos a conhecer mais os porquês dos outros, a entender os caminhos da vida para o outro, tenhamos mais compaixão e misericórdia, esta é a palavra mais acertada para a vivência do pecado na vida dos nossos irmãos, a compaixão e a misericórdia, e aí nós vamos poder perdoar. Aí a gente vai poder perdoar os nossos irmãos, para assim Deus também nos perdoar. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos ofendeu. É uma oração coerente, mas muitas vezes a nossa vida não é tão coerente assim, né? A gente pede perdão nesse momento a Deus por todos os nossos julgamentos, por todas as vezes que nós, no impulso, no afã da nossa raiva, às vezes da nossa frustração, a gente acaba destruindo a vida do outro, condenando, apedrejando os nossos irmãos. Que tenhamos um coração mais misericordioso. E diante dessa palavra, é importante aprendermos algo muito importante. Pela Páscoa, Deus nos perdoa e nos dá a vida nova. O que essa mulher recebeu aqui é o perdão e a oportunidade de uma vida nova. Sabe por quê? Aqui a gente não está falando de vida nova com ou sem adultério. Aqui está falando de uma vida nova biológica, uma vida objetivamente nova, porque ela morreria ali. Ali seria o fim da existência dela. Mas pela graça, pelo perdão de Deus, Ele nos concede uma nova vida para a gente viver. Todo dia que você acorda, todo dia que Deus te concedeu o dom do perdão, você tem uma vida nova para viver. Você tem uma página em branco agora para escrever uma história nova, diferente, sem rasuras, sem os erros do passado, e vamos escrevendo a cada confissão uma história diferente. Vamos nos empenhar para isso, principalmente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, bênção para os doentes, bênção para a sua casa, para a sua família, bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembramos que na segunda-feira a igreja está fechada na secretaria, mas amanhã, terça-feira, a igreja fica aberta de terça a sexta, de 8 às 5 da tarde, tá bom? E no sábado, de 8 ao meio-dia. As pessoas que desejarem fazer ofertas podem fazer pelos meios eletrônicos, nós estamos precisando, e aquelas que puderem ofertar o dízimo podem também, no alto do nosso Facebook, na página de capa, tem o nome dos colaboradores que recolhem nas casas. Lá tem o nome direitinho e o telefone deles, tá bom? E também podem entregar diretamente na secretaria. Boa segunda, uma ótima semana a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia.